Olá pessoal, bem-vindo a mais uma segunda-feira básica. Nessa segunda-feira nós vamos falar sobre o arroz. Vocês sabiam que o arroz alimenta mais da metade da população humana e que é o terceiro cereal mais cultivado no nosso planeta, atrás somente do milho e do trigo? O arroz é da família das gramíneas e é cultivado em terrenos alagados. É necessário que a água circule, mesmo que lentamente, pelas suas raízes, fornecendo aí os nutrientes necessários para que a planta desenvolva bem. Apesar de haver uma dúvida sobre em que região, que cultura foi a primeira a cultivar o arroz, existe aí um senso comum de que ele foi encontrado em sítios arqueológicos na China. Então aceita-se essa ideia de que a população chinesa foi a primeira a domesticar, ou a cultivar de forma organizada o arroz. Na cultura oriental, o arroz é componente importantíssimo e sempre presente durante as refeições. A China é o maior produtor de arroz do mundo, seguido aí pela Índia e pela Indonésia. No Brasil, há registros de que o arroz começou a ser cultivado há 4.000 anos atrás. Isso mesmo, pessoal. Existem registros aí em Rondônia, em sítios arqueológicos de 4.000 anos atrás, indicando que o arroz já era cultivado aqui no Brasil. O arroz é uma boa fonte de vitaminas, porém, a maior quantidade das suas vitaminas se encontra entre a casca e o endosperma, ou seja, no farelo. E quando o arroz é beneficiado, esse farelo vai embora, é jogado fora. E o arroz fica, então, pobre em nutrientes. Ele perde aí nutrientes como a vitamina E, a vitamina B6 e outros mais que são muito importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Daí vem a ideia de que quando se faz uma boa alimentação ou uma dieta alimentar com o intuito de perder peso, retira-se ou diminui-se drasticamente a quantidade de arroz utilizada na alimentação. Ou então, substitui-se pelo arroz integral, pois o arroz integral, não sendo polido, ele não perde esse farelo e ele vai continuar rico em vitaminas e nutrientes essenciais para a nossa sobrevivência. O arroz é retirado das dietas principalmente pela quantidade de carboidratos presentes neste grão. O arroz ele possui aí cerca de 24 a 25 gramas de carboidrato a cada 100 gramas de grão. É uma quantidade alta que vai aí provocar no nosso organismo um pico glicêmico que vai impedir ou dificultar a queima de gorduras. É importante saber que o arroz, junto com o feijão, formam uma dupla imbatível para a nossa saúde, pois fornecem uma boa quantidade de vitamina B1, ferro e magnésio, que vão ajudar a relaxar as nossas veias e artérias, melhorando o fluxo sanguíneo e ajudando a estabilizar os níveis de açúcar no nosso corpo. Então, pessoal, o arroz não é de todo vilão, não é mesmo? Basta a gente aprender a consumi-lo de forma saudável. Então vamos aprender aí algumas dicas importantes e algumas receitinhas deliciosas com o arroz?
Existem aí no mercado vários tipos de arroz que estão divididos em 7 espécies diferentes. Eu vou mostrar para vocês alguns desses tipos, né, os que eu tenho aqui na minha casa e aqueles que eu não tenho. Eu vou colocar uma fotinha aí para vocês conhecerem. Eu vou usar essa tabelinha para falar com vocês um pouquinho sobre os nutrientes que a gente pode encontrar nos vários tipos de arroz. A primeira coisa que eu quero que vocês observem é que essa tabela é para uma quantidade de 100 gramas de arroz. Nós vamos ter aqui, ó, primeiro, né, em questão de calorias, para quem faz dieta alimentar para redução de peso. O arroz branco tem cerca de 124 quilocalorias para uma porção de 100 gramas. O arroz integral tem 76 quilocalorias para essa mesma porção de 100 gramas. E o arroz parbolizado, 123 quilocalorias em 100 gramas. Esses três são os 3 tipos de arroz que a gente mais utiliza. Mas se a gente for observar os outros que a gente tem no mercado, a gente tem arroz que fornece 180 quilocalorias, que no caso é o arroz cateto ou arroz japonês, que a gente utiliza na culinária japonesa. O arroz arbóreo, 175 quilocalorias para 100 gramas, que é o arroz que a gente usa para fazer risoto. E tem aqui, né, os outros tipos de arroz que são menos comuns no nosso dia a dia. Vou falar um pouquinho deles para vocês depois, que é o basmati, o vermelho, o negro e o selvagem, que também são bastante calóricos. Em relação ao carboidrato, né, para quem faz aí a low carb, dieta low carb, nós vamos observar o seguinte: nosso arroz branco comum do dia a dia, ele vai nos fornecer 26,6 gramas de carboidrato para 100 gramas de arroz, enquanto o integral vai fornecer 14,5 gramas de carboidrato e o parbolizado 25,6 gramas de carboidrato. Entre os 3 que são os mais utilizados no nosso dia a dia, o que mais vai fornecer carboidrato é o arroz branco. Porém, entre todos os que a gente tem apresentados aqui, ó, nós temos o arroz cateto e o arbóreo, que estão bem próximos um do outro, que vão fornecer 39,1 e 39,2 gramas de carboidrato. Então, eles apresentam muito mais carboidrato do que, inclusive, o arroz branco, que é o mais utilizado. Em relação a fibras, né, as fibras, elas vão ser apresentadas em maior quantidade naquele arroz que é mais integral, ou seja, aquele arroz que perde menos a casca, que no caso é o arroz integral, né, entre os que a gente mais consome no nosso dia a dia. E entre esses outros arroz diferentes aqui, nós temos o arroz vermelho, negro e selvagem, que muitas vezes são comercializados até com parte da casca. Então, eles vão apresentar uma quantidade de fibras bem maior, né? Enquanto o arroz branco tem 0,49 gramas de fibras, o arroz integral vai ter 2,7 gramas de fibras e o parbolizado 0,63 gramas de fibras em 100 gramas de arroz. Aí o arroz integral, né, novamente apresentando uma quantidade maior de fibras. Nós temos aqui ainda a questão das gorduras, né? O arroz branco ele vai apresentar uma quantidade maior de gordura, que é de 1,18 gramas a cada 100 gramas de arroz. Temos ainda representados aqui a questão das proteínas, né? O arroz que menos apresenta proteínas é o arroz branco, 2,32 gramas de proteínas a cada 100 gramas de arroz. Então, aquilo que eu falei, para cada tipo de dieta, nós vamos ter um tipo de arroz específico. Dentre os arroz que a gente tem aqui, o arroz branco ele nunca vai ser a melhor opção. A gente vai observar aqui que ele é pobre em fibras, ele é rico em gorduras, ele é pobre em proteínas, ele apresenta uma grande quantidade de carboidrato e apresenta aí também uma quantidade média, né, de calorias. O arroz integral, entre os 3 que a gente mais consome, que é o branco integral e parbolizado, o integral ele vai ser o mais saudável. Por quê? Porque ele não passa por polimento. Então a casca é tirada superficialmente, mantendo aí as fibras, mantendo aí os aminoácidos, as vitaminas, os sais minerais, né? E ele apresenta apenas 76 quilocalorias por cada 100 gramas de arroz. Ele tem uma menor quantidade de carboidratos, que é 14,5 gramas a cada 100 gramas. Ele apresenta uma quantidade boa de fibras e uma quantidade média aí de gorduras. Então, ele vai se apresentar pra gente como a opção mais saudável, tá, pessoal? Mas é o que eu sempre falo, tudo depende da quantidade e da qualidade do que você consome. Não adianta você consumir o arroz integral cheio de gordura, cheio de sal, né, que aí vai aumentar a quantidade de sódio, ele não vai fazer bem para sua saúde. E em grande quantidade também. Tudo é questão de equilíbrio, porque até água, se você consumir demais, você morre afogado, tá, pessoal? Tudo que é remédio, quando consumido em grande quantidade, se transforma em veneno.
Então tem que haver um equilíbrio nesse consumo do arroz aí, assim como de todos os outros tipos de alimento. Pra gente encerrar, eu vou mostrar pra vocês os tipos de arroz que eu tenho em casa. E alguém vai perguntar pra que a pessoa tem tantos tipos de arroz diferentes em casa. Eu gosto de arroz, pessoal. E para cada tipo de prato, a gente tem um tipo de arroz diferente, não é mesmo? Esse aqui é o arroz branco, arroz agulhinha, arroz normal que você está acostumado a utilizar na sua casa. Ele é um arroz pobre em nutrientes, porém em algumas receitas ele vai muito bem, né? Enriquecidos com especiarias, com legumes, eu gosto. Esse aqui é o arroz parbolizado. Arroz parbolizado, ele é um arroz que é feito um pré-cozimento dele antes de descascar, então os nutrientes eles vão da casca para o grão, então fica um arroz um pouco mais amareladinho do que o arroz branco, possui mais nutrientes, ele é mais nutritivo, ele não tem o amido, né, tão evidente quanto do arroz branco, então ele não gruda, ele é um arroz um pouco mais al dente. Aqui eu tenho uma mistura que eu vou utilizar para mostrar o arroz integral para vocês, porque o meu arroz integral acabou, que é o que eu mais utilizo em casa. Aqui eu tenho uma mistura que se chama 7 grãos integrais. Nessa mistura eu tenho arroz integral, lentilha, semente de girassol, arroz vermelho, linhaça, quinoa e gergelim. É uma mistura que eu uso normalmente como arroz, só que ele já tem uma mistura de grãos. Quando eu quero variar um pouco, eu como esse aqui. Então eu fiz aqui, ó, uma separação de grãos só para vocês verem, ó, a diferença, né, colocando um pertinho do outro. Eu vou mostrar para vocês a diferença do arroz branco comum, o arroz parbolizado e o arroz integral. O arroz integral, ele é mais amarelo ainda, ele é retirado da casca sem fazer o polimento, então ele tem um cozimento mais demorado, bem mais demorado, mas é um arroz bem mais nutritivo também. Nessa mistura aqui, eu também tenho o arroz vermelho, depois eu vou mostrar ele ali separado para vocês. E esse aqui é um outro arroz que eu sempre tenho em casa também, que é o arroz para fazer risoto. O que a gente mais encontra no mercado é o arbóreo ou o carnaroli. Esse aqui é o carnaroli, tá? É um arroz que ele é um pouco mais gordinho, ele possui mais amido, então ele fica um arroz mais cremoso. Ele é também um arroz que demora um pouco mais para cozinhar e absorve muito bem todos os temperos, especiarias, caldos que a gente coloca nele. Então ele é um arroz bastante saboroso. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês os dois tipos de arroz assim, mais diferentes que eu costumo consumir aqui em casa, que é o arroz negro e o arroz vermelho. O arroz vermelho também eu não tinha ele aqui porque acabou, mas eu retirei ali da minha mistura de 7 grãos só pra vocês verem. O arroz vermelho você costuma encontrar ele até com casca, tá? No mercado aí pra ser consumido. E o arroz negro, ele é negro mesmo, tá, gente? Não é tinta, não é nada que é colocado nesse arroz, não. Esses dois tipos de arroz, eles são os mais nutritivos que a gente encontra aí no mercado hoje em dia. Porque eles são arroz integral, eles não passam por polimento, né? E eles possuem aí, além daqueles nutrientes normais que o arroz tem, que eu já coloquei, já mostrei pra vocês aí na tabelinha, eles possuem outros nutrientes que são muito benéficos à nossa saúde. Uma dica para quem não consegue ainda comer o arroz integral, o arroz negro, o arroz vermelho ou o arroz integral em si, é fazer uma mistura, né? Como essa mistura aqui. Essa aqui, ela possui 7 grãos diferentes, mas você poderia, por exemplo, misturar o arroz integral com o arroz branco ou o arroz negro com o arroz branco, tá? E fazer uma mistura para ir acostumando seu paladar a esses outros tipos de grãos diferentes e mais nutritivos, né, do que o arroz branco. Eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda-feira básica. Durante essa semana nós vamos aprender muita coisa ainda sobre o arroz, inclusive receitinhas bem gostosas para colocar aí no seu dia a dia. Um beijo e até a próxima!